Bom dia. O último tema que a gente falou era sobre Tevilat Keilim, mergulhar as louças que a gente compra de um não-judeu, a gente tem mergulhada numa mikve. Só vou concluir com uma coisa muito prática, que às vezes é mais fácil você, você ser servido na casa de um não-judeu do que de um judeu. Se um judeu fala, eu quero te servir uma guaraná, ele vai lá e te pega um copo de vidro frio, tem um problema que talvez o copo não foi na mikve. Agora, do não-judeu, se ele vai lá, quer te servir uma guaraná, não tem problema. Porque o goi não precisa colocar na mikve. Então, aqui, tirando a parte do kasher, estou falando uma coisa que é fria, um vidro, não tem problema nenhum. Então, de um não-judeu é mais fácil você tomar do que de um judeu. Esse é um detalhe. Agora a gente vai passar para o próximo capítulo, do agora, capítulo 38, que ele vai falar sobre um pão que foi assado por um não-judeu, algum alimento que foi cozido por um não-judeu e um leite que não foi vistoriado na hora que ele foi tirado por um judeu. Então, essas são as leis de Giulei Nachrim, de Bishulei Akum, aliás. Então, o que acontece? Quando a gente fala de kasher, a gente pensa em primeiro lugar nos ingredientes serem kasher. Mas não basta os ingredientes serem kasher. A gente falou, por exemplo, da carne. A carne vem de um animal puro. Ela foi feita a shritá, foi feito a carne foi salgada e tiraram todo o sangue. Está kasher. Ainda você tem detalhes para cuidar até que chegue na tua boca. Qual que é o detalhe? Agora, esse processo de preparo do alimento, ele, dependendo do alimento, tem que ser preparado por um judeu. E agora, essa é uma lei, na verdade, dos sábios. O que acontece? Teoricamente, se eu comprei uma carne e ela é 100% kasher, então não importa quem preparou a carne. Se eu tenho certeza que a panela era kasher, o alimento era kasher, está tudo kasher, está tudo certo. Agora, dizem nossos sábios, eles fizeram uma gzeirá, um decreto. E esse decreto ele é tão importante quanto todas as outras leis do kasher, que o alimento, dependendo, a gente vai ver quais, ele deve ser preparado por um judeu. Por exemplo, um pão, vamos supor que eu sei de uma padaria que ela é 100% vegana, não vai ter nenhum óleo de proveniência animal. Então, teoricamente, eu vou dizer, bom, tá tudo kasher. Tirando o fato que a farinha precisa ser peneirada, aqui no Brasil, vamos supor, estamos falando de um país mais frio que a farinha não é peneirada. Ok, então eles preparam o pão, fala, bom, tá tudo kasher, aqui não entra nada que não é kasher. Quem acendeu o fogo foi o não-judeu. E aí, aquele alimento não é apropriado, não está pronto, não está kasher para a gente comer. Fala. E você vê que nos restaurantes kasher, de kasher, sempre tem uma pessoa que fica rezando durante que a pessoa está fazendo o alimento, inspecionando, olhando. Então, não são todos os lugares que tem isso. Boa. Então, o masguiach, se ele fica rezando, é um problema grave, porque o papel dele não é ficar rezando. O papel dele é ficar de olho para não ser enganado e para que tudo seja de acordo com a halakha. Mas justamente por isso, você tem que ter, especialmente num estabelecimento comercial, na tua casa, você não precisa estar o tempo todo dentro da tua casa. Se a empregada, ela sabe que você vai chegar, voltar a qualquer momento, não é que você viajou e volta daqui 5 dias, ela sabe que você não volta. Você está na cidade, você saiu, você entrou, tem alguém perto, a qualquer momento pode aparecer, então essa é uma lei, essa é uma situação, um cenário. O outro cenário é, você tem uma padaria, fala, bom, é tudo kasher. Não, você tem aqui uma padaria, você vai ter que ter umas guias tmidi, e aí dependendo, inclusive, do nível da ashgaha, e por isso, mais um exemplo que faz a diferença, se eu, como de tal rabino ou do outro rabino, qual o nível de exigência que o rabino tem da presença do masguia. Então, em Israel, por exemplo, tem várias ashgahot, que eu tenho um masguia, que, como tem tantos estabelecimentos, ele passa em 10 restaurantes por dia. Vai lá, acende o fogo de um, dá uma olhada no outro, e ele pode vir a aparecer a qualquer momento. Outros exigem não. Peraí, você está aqui no lugar comercial. Tanta coisa pode acontecer, um exemplo simples. Acabou o pão, eu vou lá e compro na esquina o pão igual. E se umas guias não estavam lá naquela hora, resolvi meu problema, resolvi quem? O dono do estabelecimento ou o funcionário, e comprou lá da esquina, ninguém viu, e por isso você tem que ter umas guias. No ambiente comercial é muito mais, estabelecimento comercial é muito mais chance de coisas erradas acontecerem. Então, por isso tem que ter umas guias. E esse masguiach, a primeira coisa que você ensina para ele é que tem que acender o fogo.
porque o fogo tem que ser aceso por um judeu. Qual é o motivo dessa gzeirá? Você vai perguntar, peraí, o pão é kasher, todos os ingredientes são kasher. Que diferença faz quem cozinhou aquilo? Vai impurificar o alimento? Que diferença faz quem preparou? Tenho certeza que o Yehudi não vai preparar para uma idolatria. Idolatria? Então, o vinho tem a ver com isso. O vinho a gente vai falar sobre idolatria, mas ninguém idolatrava o pão, não entra nessa categoria. Então, vamos supor, eu tenho uma casa que ela está vedada, trancada. E eu estou aqui de fora vendo que ninguém entra. Tem uma única porta e ela está trancada. E o não-judeu está lá dentro. Eu tenho certeza absoluta que não entrou nada que não seja caché. Qual o problema? Qual o problema dele preparar comida? Vai, Sam, fala. Aceitar junto. Então, na verdade, os sábios se preocuparam com a assimilação. Literalmente. Por quê? Se você vai, um não-judeu fala, vamos tomar um café, passa lá em casa, te oferecer uma coisa kasher, uma torrada, um pão. O alimento, sentar para comer com alguém, ou mesmo tomar alguma coisa importante, isso traz uma grande aproximação. Gdolá legimá amekarevet. Grande é, o legimá seria como se fosse engolir, experimentar alguma coisa, que ela aproxima as pessoas. Se você quer se aproximar de alguém, não tem nada melhor do que você convidar ele, por exemplo, para a sua mesa do Shabat. Sentar e comer junto é algo que traz uma proximidade completamente diferente do que simplesmente um encontro. O alimento, comer junto, isso traz uma proximidade. Então, não é todo cliente teu que você senta para tomar um café, talvez, hoje no Brasil, mas você vai sentar para almoçar. Sair para almoçar é para alguém que você tem mais intimidade. Então, os sábios, enxergando essa importância da comida, a importância que ela aproxima as pessoas, eles falaram, nós vamos colocar aqui limites para que não haja aproximação entre judeus e não judeus nesse nível, porque isso pode acabar trazendo casamentos entre judeus e não judeus. Não só o casamento, mas a própria assimilação das ideias, a gente tem que se preservar e se manter dentro do nosso povo. Então, a alimentação de certos alimentos, se o cara vai servir um copo de água não é importante, não é uma coisa que fala, vamos sair para tomar uma água. Não é algo importante. Vou dar outros exemplos além da água. Então, aquilo que é considerado importante na Halakha, essas são as coisas que os sábios decretaram que ela tem que ser preparada para um judeu. E só para complementar, antes de abrir, para os Ashkenazim, significa que o judeu acendeu o fogo. Para os Faradim, o judeu tem que, além de acender o fogo, ele tem que colocar em cima do fogo ou dentro do forno. Ele tem que colocar em cima do fogo. Então, a presença de uns Faradi ainda tem que estar mais presente do que um Ashkenazi, que às vezes ele acende o fogo de manhã e vai voltar a qualquer hora, mas pode voltar à tarde, o arroz já está pronto, o frango já está pronto. O Sefaradi ele tem que realmente colocar em cima do fogo. Fala. Claro, que me preocupa. O señor, cuando entra algún alimento fuera y llega en su casa, o señor está 100% seguro que es kasher, o si no, faz algo para, digamos, para pasar o hacer algo más para que se convierta en kasher. Que tudo que entra Sim, na minha casa está é 100% de kasher. Então, 100% de certeza nesse mundo a gente não tem de nada, tá certo? Mas eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance para garantir que seja kasher. Tudo que está ao meu alcance. Mas al entrar então, em sua casa, tudo que entra na minha casa, então, quem faz as compras sou eu, minha esposa. Eu compro já do estabelecimento que é kasher. Às vezes tem certos critérios, tá? Eu não compro determinadas coisas, mas pelo menos eu sei certeza que estou comprando de estabelecimento kasher. E tudo que entra, a gente garante que seja kasher. Pero no existe algo que o señor faz para que por cualquier coisa eso no era 100%, señor. Eu vou te dar um exemplo. Ontem, minha esposa, a gente comprou milho da Bonduel. Aí ela falou, justo alguém me perguntou e eu fui olhar na lista. Tem o buscasher.com.br. Eu não achei. Eu falei, opa, tá lá o milho, talvez ele não tá na lista. Não foi verificado. E aí ela pegou a lata, escreveu Bonduelle certinho, com 2 L, sei lá o que, aí apareceu. E aí ela ficou na dúvida se exatamente aquele tipo, tem um que é feito com vapor, o outro é doce, o outro é puro, se aquele exatamente, não, na verdade ficou lá em cima, não sei se ela acabou encontrando ou não. E se não tá, compramos por engano, porque esse tipo de coisa eu compro no Sam's Club, por exemplo,
e você normalmente já está na lista, você já compra. Um belo dia saiu da lista e você não percebeu. Então, a cada tanto você tem que... Normalmente manda um alerta. Se alguma coisa sai da lista, se você está nos grupos aí da comunidade, o pessoal manda um alerta e você fica sabendo que tal ingrediente, tal produto saiu da lista. Pode acontecer, erros, mas o nosso papel é a gente estar sempre alerta. O que eu ensino sempre para meus filhos, que isso é mais comum, eles recebem um docinho. Alguém deu para eles na sinagoga, um chiclete, uma bala, etc. Vem de Israel. E está escrito kasher, muitas vezes. Mas vindo de Israel, escrito kasher, não é suficiente para a maioria das pessoas. Porque lá kasher significa que talvez os ingredientes sejam kasher, não garante nada. Então precisa ter uma ashgaha boa. E então eles já sabem, sempre que recebem uma coisa que é novo, tem uns que eles já olham a cara, já sabem que esse aqui é 100%. Quem conhece o Badass Yerushalayim, ou Avlanda, quem conhece, esses são os tops que todo mundo aceita. Então eles já estão acostumados a perguntar se vão trazer alguma coisa nova para casa ou se eles vão comer. Aproveitando, tá falando isso, lista verde, lista amarela. Já te falo, ok? Agora, cafezinho, ok. Boa, então a gente vai entrar no mérito da questão, tomar um café, se é considerado uma coisa importante. Essa empregada aqui que acendeu, ok, né? Então, em relação à água, na verdade, o café, ele já está tostado, já foi tostado, o próprio grão do café já foi tostado e foi tostado por um não-judeu, e o café não tem problema. O que a empregada ela fez, ela acendeu o fogo ou ligou a maquininha para aquecer a água. Então, a água não tem essa obrigação que um judeu acenda o fogo. É melhor, é um cuidado a mais, se você puder, mas não tem essa obrigação. Para a água não é uma coisa importante, então ela pode... Então, essas chaleiras elétricas, por exemplo, vira e mexe, a empregada, a moça que trabalha, ela acende, não tem problema nenhum. Lista verde e lista amarela. Primeiro tem que tomar cuidado com a lista preta, certo? A lista preta é aquilo que está, a lista negra, que não entra de jeito nenhum. E a pessoa acha que, não, está na lista, está na lista. Então tem que saber qual a diferença entre... Então, justo aqui nesse capítulo, quando a gente entrar em alguns detalhes, eu vou poder apontar para você e falar, olha, por isso essa está na lista tal, essa está na lista tal. Por exemplo, leite, o ingrediente, o leite de vaca, ele é kasher. Mas ainda assim, os sábios exigiram que ele seja observado por um judeu. Agora, falar os níveis. Então, esse é o nível, digamos, lista verde. Um judeu observou a ordenha, acompanhou e que seja realmente leite de vaca. Da onde aparece o que eu vou falar, tomem cuidado, vou dar o conhecimento apenas, não apliquem isso no seu dia a dia. Da onde vem a lista amarela? Então, primeiro, hoje se tem um controle do governo que vai te garantir praticamente de que o leite não vai vir daquele animal, que a gente não fala o nome, não vai vir de repente de um javali, o leite vem de vaca, não tem esse risco. Com o controle, o nível de qualidade que a gente tem hoje, isso é quase impossível. Égua, né? É quase impossível disso acontecer, ou impossível, literalmente. Então, será que eu posso confiar nisso? Bom, estou garantido. Se toda a ideia é garantir que o leite é kasher, para que não misture de outro animal, eu estou garantido. Outro exemplo, agora um nível mais, digamos assim, que mais rabinos aceitam, que é quando você vê através de câmeras. Você instala câmeras na fábrica e fica um masguiach, ele observa 30 fábricas ao mesmo tempo, todo dia na hora do ordenha, está lá sentado, com todas as câmeras. Será que serve? Vai dizer, bom, câmera é melhor, além de garantir o governo, né, do órgão sanitário, etc., que cuida disso, eu ainda estou garantido que eu estou com uma câmera. Será que eu aceito ou não? Então, esses são os níveis que muda de uma lista, eventualmente, para outra lista. Quer dizer, as garrafas assim, da amarela, ela tem uma outra base, não tem necessariamente uma guia, tem uma base de governamental, por exemplo. De outro tipo de Sim, controle. de um órgão governamental. Então, esse é um exemplo. Então, quando fizeram a lista, é importante lembrar, quando surgiu a ideia da lista amarela, deu muita polêmica. Por quê? Porque às vezes o cara que já está na lista verde, ele desce para a amarela. Fala, kasher é kasher. Não importa, não quero, isso aí é política de rabinos, isso aí kasher é kasher. Esse é o risco. Porque a ideia da amarela é para o contrário. A pessoa que não cuida nada do kasher, fala, bom, não sabia, isso aqui também é kasher. Então, em vez de comprar dessa marca, eu compro da outra. Então, é um passo para ele subir.
Então, essa é a ideia da amarela. Então, é um risco para os dois lados. Quando fizeram essa lista amarela, tem essa polêmica e não dá para a gente resolver. Você está no não tem como a gente falar de maneira absoluta que ajuda para um lado mais do que o outro. Mas ela existe. Então, só estou explicando que se está lá, ela existe. E eu não posso dizer para alguém que ele está comendo treif, mas para uma pessoa que está na verde, com certeza absoluta, ele não deve descer para uma lista diferente. Existem produtos, você lembra da bala de Israel? Existe um produto, o Halls, por exemplo, que a bala... Aquela bala, sim. Que na Argentina é kasher. Então, mas aí... E é uma multinacional, mas não tem nada a ver. Lá é lá, a fábrica é outra. Né? Então, isso, exatamente. Mas Então muda, às vezes muda de um país para o outro. E principalmente que, às vezes, a mesma máquina usa o mesmo vapor que usou para outros alimentos que não são kasher. Então, o fato que em outro país é kasher o mesmo produto, às vezes ele foi preparado de forma diferente, em lugar diferente. Nesse caso desse controle governamental, é tanto para testar que é de vaca, que é vaca, mas também tipo, que a vaca estava saudável, que não saiu sangue no leite. Isso não tem esse risco. A gente não, mesmo se tem um masguiar lá, ele não vai se preocupar se saiu sangue no leite ou se a vaca não estava saudável. A maioria das vacas são saudáveis, então você não tem que suspeitar em relação a isso. Porque se você fosse suspeitar, você teria que todos os bois que você mata, abrir e fazer uma autópsia em todas as partes do animal, aí a carne kasher ia custar muito mais caro. Então a gente só tem que se preocupar com aquilo que é comum. Então normalmente você verifica o pulmão. Então uma vaca, você não tem essa obrigação de ir atrás, será que ela estava doente ou não estava doente? A Torá não exige isso de você. Dúvidas? Então, voltando, a ideia dos sábios, quer dizer, a ideia não, a lei que os sábios colocaram, quando você vai ver no dia a dia, ela realmente cria essa barreira. E você vê como que os sábios, que Hashem colocou eles como zeladores, aqueles que zelam pela Torá, realmente como eles tinham uma sabedoria incrível. E você vai ver uma pessoa que começa a cuidar do kasher, de repente, a primeira coisa, ele fala, alguém convida, vem em casa comer um churrasco. Ah, não posso. Hoje é Shabat. Não, eu não posso porque a carne não é kasher. Não, mas eu compro para você. Não, mas na esquina eu compro um pão. E aí isso dificulta. A ideia não é dificultar a vida. A ideia, na verdade, é que os judeus eles fiquem com os judeus e casem entre os judeus e assimilem as ideias que são unicamente nossas. E realmente você vê como esse impedimento de comer um pão, por exemplo, isso realmente impede nada é absoluto, nada é garantia 100%, mas realmente como cria essa barreira e garante e preserva a nossa continuidade. Fala. Qual a diferença prática, Rabino, que o senhor observou, por exemplo, pessoas, né, que não comiam kasher e passaram a comer? Não o senhor, obviamente, que o senhor era desde criança, eu era pequeno. Família, mas com a sua experiência de Rabino. Tem uma família, né, que eu fui no Shabbat, uma casa de família, comia um kasher, só kasher. E ela estava falando, nossa, foi uma das melhores coisas que nós fizemos, foi muito bom, tudo, mas aí eu acabei não explorando, também às vezes não perguntando demais. Então, eu queria saber do Rabino. Quer falar? Comenta da experiência de mudar de não kasher para o kasher e como que isso afeta a tua vida, se você sentir à vontade. Não, eu acho que, assim, eu passei a comer bem mais saudável depois que eu comecei a comer só kasher. Acho que isso foi um bom... Ok. Tivemos aqui um relato pessoal sobre o progresso do kasher. Que Hashem ajude que todos possam sempre crescer no kasher. Em todas as mitzvot a gente sempre pode se aprimorar. Agora, só por curiosidade, hoje, especialmente quem mora nas grandes cidades que você tem estabelecimentos kasher, etc., mas anos atrás, quando você não tinha uma padaria kasher, você tinha pouquíssimas pessoas cuidando do kasher, então você tinha o seguinte sistema. A pessoa ia até a padaria da esquina, ele verificava que não tinha nada não kasher nos ingredientes, que iam no forno, pelo menos naquela fornada, e aí ia um judeu, o goi já acendeu o fogo, ia um judeu, e ele jogava lá um pequeno, a linguagem é um pequeno graveto, a linguagem é uma palha ou um graveto, ou seja, um palito de fósforo. Ele joga lá para incrementar o fogo, isso já seria considerado que ele acendeu o fogo, ele vai para a reza, sai da reza, tem lá o pão francês fresquinho para ele comer. Isso é uma coisa que ao longo de muitas gerações
que especialmente numa época onde a produção, tudo era manual e tudo demorava e etc., na Rússia, Europa, etc., as pessoas usavam muito dessa facilidade, digamos assim, para poder comer o pão, e eles consideravam esse pão 100% kasher. Atualmente, a gente não deve se basear nisso. Alguém que estiver, talvez, numa cidade onde não tem, etc., ele tem que saber exatamente como realmente verificar que tudo é kasher e etc., talvez ele possa se basear nisso. Mas isso é, digamos assim, uma facilitação. A Halakha entende, os mesmos sábios que proibiram você comer de um goi, eles entendem que pão é um alimento básico do ser humano. E às vezes você pode falar, bom, não tenho pão, você vai comer o quê? Então, eles mesmos colocaram certas leniências em situações pontuais. Mas não estou dando isso como uma liberação geral, só estou falando que existe esse conceito, e especialmente antigamente, quando as coisas eram mais complicadas. Fala. Existe uma questão de você, para cacherizar uma faca, por exemplo, você colocar ela na areia? Boa pergunta. Então, tem muitas coisas que vieram da Halakha, mas tomaram outros rumos. Então, eu contei outra vez, quando a mulher que comprava a carne na esquina, não kasher, e ela aprendeu com a mãe a salgar a carne. Então, em casa, ela colocava no escorredor e ela salgava a carne. Então, para ela, é o kasher dela. Bonito de ver, mas não é kasher, certo? A faca tem uma situação na halakha muito específica que você pode fincar a faca na terra para limpar ela. Mas não é o que como as pessoas dizem, bom, tem uma faca no kasher, coloca ela na terra, vai sair kasher. É uma situação muito específica, um caso muito pontual. Honestamente, não lembro agora, eu estudei na halakha, lembro quando foi, mas não é como as pessoas dizem, eu quero kasherizar uma faca, bota na terra, tira, tá kasher. Não, é mais, isso se tornou mais um mito ao longo da história. Fala. Meu pai sempre me contava uma história que quando ele era pequeno, ele estava na casa do avô dele, e aí ele falou que ele estava todo mundo cozinhando, ele era pequeno, estava andando ali, ele viu um queijo bonito na mesa, aí ele pegou uma faca e foi cortar um pedaço do queijo, todo mundo berrou com ele, e provavelmente era uma faca de carne. E aí falou que meu avô foi lá, eles moravam em casa, fincou na terra. E fincou na terra, assim. Não é suficiente. Normalmente você tem que fazer H você vai ter que... Aliás... meu pai era pequeno, talvez até aliás, ele... se eu não me engano, o caso é justamente esse, porque o queijo é frio. Então, você cortou a faca com queijo duro, uma faca de carne com um queijo duro. Então, a faca ela gera certo calor quando você corta, mas ainda assim o queijo é frio, ela fica suja. Então, a ideia de você limpar ela bem, talvez não tinha as esponjas antigamente para você poder tirar qualquer resíduo físico que está lá, não no interior, mas que está do lado de fora, você coloca ela na terra, se não me engano, 3 vezes. Mas não é uma prática comum, e se realmente você usar isso, amanhã você vai cortar uma lasanha e vai botar no jardim e volta. Então, é por isso que eu falei, é uma coisa muito específica que isso era usado. Hoje não se usa mais praticamente. Desde ficar na terra não se pode fazer uma Reza não torna nada kasher. O kasher não é uma questão de reza. Tanto é que o shochet, quando ele vai fazer a shkita, ele tem uma brachá para fazer. Mas se ele não fez a brachá, continua kasher. O kasher não é uma questão de reza. O rabino abençoado, né, do rabino abençoado. Conhece aquela história? O rabino saiu da sinagoga, ele viu lá o Yankale, ele foi lá no restaurante da esquina, ele vira e fala, esperou o Yankale sair, falou, Yankale, você sabe, né? Falou, rabino, você viu eu comer? Vi. Você viu a hora que chegou o garçom e trouxe para mim? Eu vi. Oh, então tá caché, o rabino já viu. Supervisão. Estraguei a piada, foi com supervisão rabínica. Certo? Então não é isso que torna o kasher. Kasher estamos dizendo assim, são ingredientes kasher em um procedimento que tem que ser kasher. Tem algumas coisas, está ligado com alguma reza, etc. Mas você não tem como transformar o alimento kasher através de uma reza. Não tem como transformar. Ok, a gente conclui por aqui hoje. Exatamente, continua próximo. Tchau, bom dia. Bom dia.